Agora. Bom dia, alunos. Como eu estava falando anteriormente, eu me coloco aqui à disposição caso venham surgir dúvidas posteriores ao curso, tá? Então, assim, quem tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem pelo Instagram, Raíssa Carralas, pode mandar pelo direct, que assim que possível eu dou um feedback para vocês sobre eventuais dúvidas que possam surgir, tá? Então, vamos dar início ao curso. Queria só que algum aluno me confirmasse se está conseguindo ver a tela do slide. Sim, está ficando vendo. Tá ok, gente? Eu não consegui ouvir a pessoa que falou. Sim, tá ok. Ok. Então, gente, como eu estava falando anteriormente, o PJE, ele foi um sistema que ele foi instituído pelo CNJ com o fim de automatizar o Judiciário Nacional. Qual era a real intenção do CNJ ao criar o PJE? Era criar uma única ferramenta de peticionamento eletrônico, tá? Era uma intenção de judicializar o judiciário brasileiro, tá? Os processos. Porém, com que todos os estados do país tivessem o mesmo aplicativo, né? Mas o que acontece? Infelizmente, nem todas as comarcas, nem todos os estados aderiram ao sistema PJE até a presente data. Porém, o nosso estado, né, o estado do Pará, ele aderiu ao PJE há alguns anos para processos novos. E hoje, em decorrência da pandemia, nós vemos a necessidade e a urgência de digitalizar e de automatizar o judiciário paraense também, com o intuito de que os processos não fiquem parados em decorrência desse cenário que a gente se encontra. O estado do Pará ele foi pioneiro na implantação, tá, desse sistema através do TRT da 8ª região em 2013, e hoje o PJE já é utilizado nos três tribunais, seja no trabalhista, na Justiça Federal e na Justiça Estadual. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? O sistema PJE, gente, ele é um sistema. O que significa isso? Hoje, os processos que iniciam ou que já foram digitalizados para o PJE, eles passam a ter todas as suas funcionalidades de forma virtual. Então, os processos que correm no PJE, eles não têm mais a necessidade de impressão de documentos, de você levar, por exemplo, uma audiência no juizado especial, você levar a contestação impressa para juntada na hora da audiência, você tem que fazê-lo até o momento da audiência pela plataforma virtual. Então, os processos que já se encontram na plataforma do PJE, eles são totalmente virtuais. Você faz todas as funcionalidades online. Tendo em vista que ele é um processo totalmente virtual, ele pode ser acessado 24 horas por dia. Essa funcionalidade, ela sem dúvidas foi de extrema importância para o advogado. Por quê? Porque antigamente o advogado ele ficava limitado no tempo em que ele tinha acesso aos autos. Primeiro porque, se o processo não estivesse em secretaria, ele teria uma certa dificuldade, às vezes, de ter acesso aos autos no gabinete, porque poderia já estar sendo analisado pelo magistrado e tudo mais. Hoje, o processo virtual, ele te permite que você tenha acesso 24 horas por dia àqueles autos. Então, se passou do horário do expediente do tribunal, de 8 às 14, e eu preciso verificar uma petição, um despacho, uma manifestação, um recurso, naquele processo que corre na plataforma do PJE, eu vou conseguir, basta eu acessar o PJE, buscar o número do processo, que eu vou ter acesso à íntegra dos autos 24 horas por dia.
Isso a gente está falando aqui de processos que não correm em segredo de justiça. Por quê? Os processos que correm em segredo de justiça, diferente de como ocorria no Libra, em que você podia efetuar a busca do processo pelo número do processo, você teria acesso, pelo menos, às informações, né, despachos, decisões ali proferidas. No sistema PJE, não. O processo que corre em segredo de justiça no sistema PJE, ele sequer é localizado pelo advogado ou pelo estagiário na busca processual, tá? Vocês vão jogar o número do processo lá e não vai aparecer absolutamente nada. Ah, Raíssa, isso significa, então, que eu anotei o número errado do processo ou que a minha citação veio com o número errado porque eu não localizo o processo no sistema PJE? Não. Isso significa que, provavelmente, o seu processo corre em segredo de justiça e você só vai ter acesso à totalidade, à integralidade daqueles autos após a sua habilitação nos autos e liberação pelo servidor. Por que eu digo isso? Porque quando você efetua o pedido de habilitação num processo do PJE, num processo que não corre em segredo de justiça, ela é feita de forma automática pelo sistema. Você efetua o protocolo de pedido de habilitação e automaticamente o advogado do token que está assinando já é automaticamente habilitado naquele processo. Porém, nos processos que correm em segredo de justiça, justamente dada a excepcionalidade daquele processo, ele só vai haver a liberação da visualização dos autos após a liberação pelo servidor da secretaria ou do gabinete, tá? Então, gente, a partir do momento que o processo ele se torna eletrônico, todas as peças que o advogado vá protocolar nos autos, elas vão ser feitas através do peticionamento eletrônico. Então, hoje, sejam protocolo de petição inicial, peças intermediárias, recursos, manifestações, qualquer peça que for protocolada no processo, será feito pelo meio digital, tá? E com isso, a gente verifica que alguns detalhes do processo que muitas vezes atrasavam o andamento processual, eles deixam de existir, eles caem em desuso. Um exemplo disso é a juntada de documentos. Hoje, antigamente, no processo físico e, enfim, nos processos que ainda correm pelo meio físico, você efetua o protocolo de uma petição através do protocolo. Essa petição ela vai precisar subir para a secretaria vai precisar separar aquele processo, efetuar a juntada da petição, que nada mais é do que você furar e colocar aquela peça no processo. A peça vai precisar ser numerada e carimbada a data daquela juntada, tá? Com a virtualização do processo através do sistema PJE, essa funcionalidade ela cai por terra. Por quê? Porque hoje isso é feito de forma automática. Eu efetuo agora uma contestação nos autos, automaticamente essa contestação já foi juntada ao processo. O que vai ocorrer posteriormente, em casos em que corra dentro de prazos específicos, é que aquela peça vai precisar ser certificada a tempestividade pelo servidor. Mas o ato da juntada em si cai em desuso. Dessa forma, a gente verifica que a tramitação processual ela fica mais eficaz. Por quê? Porque algumas funcionalidades que poderiam ser facilmente feitas de forma automática por um sistema, como é o caso da juntada, ela não precisa mais ser feita pelo servidor. Então, consequentemente, o servidor ele consegue ter maior disponibilidade para dar andamento processual em algo que efetivamente demande a sua atuação. Outra funcionalidade que o sistema PJE conseguiu retirar, digamos assim, do mundo, foi a carga dos autos. Antigamente, como eu estava falando anteriormente, para a gente poder visualizar, né, um processo, ou a gente fazia uma carga rápida, né, a gente ia na secretaria, pedia o processo, e tirava aquele processo e ia lá na sala da OAB para tirar cópia, ou então eu solicitava uma carga dos autos, né? Mas isso também demandava tempo, seja do advogado, seja do servidor. Hoje,
Basta você fazer a busca em processos que não correm segredo de justiça, que você já tem acesso a toda a íntegra dos autos, tá? Algo que eu sempre acho importante falar, até por causa do detalhe de uma possível responsabilização do advogado, é a questão da consulta processual em processos que eu não me encontro habilitado. Todas as vezes, gente, que o advogado, através do token, ou o estagiário, através do token do advogado, ou através do login e senha criado pelo advogado, efetua uma consulta processual num processo em que ele não se encontre habilitado, o sistema PJE, ele registra essa consulta como uma consulta feita por terceiros, tá? O que significa isso? Quando você entrar no PJE, no processo específico, você vai no menu, clica em acesso de terceiro e ali você vai conseguir verificar todas as pessoas que acessaram aqueles autos e que não estão habilitadas no processo. Lá vai constar o nome, o número da OAB, ou CPF, se for estagiário com cadastro de login e senha, dia e hora em que foi feita aquela consulta. Raíssa, para que isso fica registrado? Para possíveis responsabilizações civis, criminais ou administrativas. Então, tomem cuidado ao acessar um processo que não é seu. Tomem cuidado no sentido de não retirem daqueles autos documentos e utilizem para outros processos sem que haja autorização das partes. Como eu falei anteriormente, os processos que correm em segredo de justiça, eles não são localizados na busca, e sua liberação só é feita após a habilitação e liberação do servidor ao acesso aos autos. Outro detalhe, gente, que foi um benefício muito grande com a virtualização, é a questão do prazo. Hoje, o prazo dos processos eletrônicos, o prazo sempre é até a data fatal, até o horário de 23h59. Ou seja, antigamente, o meu horário para protocolo do meu prazo, na capital, era de 8 às 20. E no interior, geralmente, de 8 às 14. Tá? Hoje, não. Se meu processo corre pelo sistema PJE, eu tenho até as 23h59 do prazo fatal para efetuar o protocolo do meu recurso, da minha manifestação, da minha contestação, seja qual for a peça em que meu prazo está em curso. Lembrando que, gente, nunca deixem o prazo para as 23h59 do último dia. Por quê? Porque, gente, a gente está falando aqui num sistema eletrônico. Eu dependo não só do servidor, como era antigamente. Antigamente, eu tinha até as 20 horas na capital. Se eu chegasse, sei lá, 19h55 e tivesse faltado energia, não estava com internet, o servidor ia pegar a minha petição, ele ia carimbar e ele ia receber manualmente aquele prazo. No sistema PJE, não. No sistema PJE, se eu tiver algum problema, que seja um problema isolado, ou seja, faltou luz na minha casa, a minha internet parou, que não seja uma indisponibilidade sistêmica, que seja devidamente certificada pelo servidor da UTI do tribunal, eu não vou poder alegar para o magistrado que eu não consegui cumprir aquele prazo porque eu tive um problema na internet, porque faltou luz. Não posso, muito pelo contrário. Isso não vai ser justificativa para a dilação do meu prazo, tampouco para a certificação da tempestividade da minha peça. Vamos falar um pouquinho sobre o acesso ao sistema PJE. Eu tenho duas formas de acessar o sistema PJE. Eu posso acessar sem o token, através do registro de login e senha. O advogado ele passa a ter acesso aos andamentos e documentos juntados naquele processo, porém, ele não consegue efetuar protocolo nos autos. Por quê? Porque para eu efetuar protocolo, eu preciso assinar a minha peça de forma digital
E isso não é possível sem eu estar com o token em mãos. Então, assim, o estagiário que tem acesso através de login e senha, que foi criado para ele como assistente de advogado, esse estagiário, ele consequentemente não vai conseguir efetuar protocolos com esse login e senha. Ele vai apenas conseguir fazer consulta nos autos, visualizar peças, documentos, mas efetuar protocolo em si jamais. A outra forma de acesso ao sistema é através do acesso com o token. O token, como vocês sabem, ele é adquirido em parceria da OAB com a CertSign, que é a certificadora, e nesse token vem a sua assinatura digital. É com ele que você vai poder efetuar o seu login com o token e assinar todas as peças no sistema PJE. Então, o acesso com token, ele é um acesso integral. Ele é um acesso que permite ao advogado ter acesso a todas as funcionalidades do sistema. Para ter acesso ao sistema PJE, gente, é necessário que haja a configuração do ambiente eletrônico, tá? Essa parte, eu costumo brincar na ESA, que eu deixo para os meus amigos TIs. Por quê? Porque eu não sou realmente a pessoa mais qualificada para tanto. Então, assim, levem o computador de vocês ao OAB ou a um TI que vocês conheçam para fazer a configuração do ambiente. O que significa fazer a configuração do ambiente? É ter um computador com acesso à internet, afinal de contas, por se tratar de um sistema totalmente eletrônico, obrigatoriamente eu preciso ter acesso à internet, de preferência possuir o navegador do PJE, mas aqui eu lembro vocês que o navegador do PJE, depois de algumas atualizações, em alguns computadores passou a não funcionar, tá? Ele acaba sendo mais prático, porque através dele eu consigo entrar em todos os PJEs. Mas, se você teve algum problema com o navegador do PJE, sem problema nenhum. Entra no site, no tribunal direcionado que você precisa ter acesso, e lá você pega e clica em PJE e ele vai te direcionar, seja para o PJE do primeiro grau, seja para o PJE do segundo grau. Aqui eu aproveito para já deixar uma janela para lembrá-los que, diferente do Libra, em que eu conseguia fazer a consulta do processo do início ao fim, ou seja, da petição inicial ao recurso, a um acórdão, e depois a execução voltava para o primeiro grau, eu conseguia fazer essa pesquisa no Libra de forma direta, com uma pesquisa só. No sistema PJE, não. PJE, a partir do momento que o meu processo subiu para o segundo grau, eu obrigatoriamente preciso fazer a pesquisa e protocolo através do PJE do segundo grau. No PJE do primeiro grau, eu não vou conseguir mais ter acesso aos andamentos posteriores ao recebimento desse recurso no segundo grau. Tá? Então, fiquem sempre atentos a isso. Voltando aqui à configuração do ambiente, eu preciso ter no meu computador as extensões necessárias ao sistema, quais sejam PJE Office, Xodó e Java. Como eu vou mostrar para vocês mais à frente, o PJE Office é o mais indicado para o acesso ao TJPA e o Xodó para o TRT, tá? Além disso, obviamente, eu preciso possuir um certificado digital. Eu falei um pouco antes para vocês que existem situações em que o PJE trava ou faz paradas previstas e que isso pode causar um prejuízo no meu prazo. Então, sempre que for uma parada prevista ou um problema efetivamente no sistema PJE, essa indisponibilidade será devidamente certificada pelo tribunal de origem, tá? Então, eu ressalto aqui que nunca a indisponibilidade pode ser pessoal, tá?
Eu não posso ter uma indisponibilidade na minha casa, no meu escritório, com a minha internet, com a minha energia. A disponibilidade ela tem que ser sistêmica. Sendo assim, quando houver uma indisponibilidade sistêmica, eu entrarei no site do TJPA, clico lá em PJE, e logo embaixo eu vou ter aqui a opção de registro de indisponibilidade, tá? E aqui vão constar todos os registros de indisponibilidade desde a implementação do sistema PJE. Então, caso eu não consiga efetuar um protocolo na data fatal do meu prazo e eu precise demonstrar para o magistrado que isso não ocorreu, não foi por culpa minha, e sim por um problema sistêmico do PJE, eu preciso criar um tópico de tempestividade, e nesse tópico de tempestividade eu preciso fazer constar o documento comprovando que naquela data o sistema PJE apresentou indisponibilidade. Aqui eu sempre coloco algumas comarcas que já estão, né, com PJE implementado, mas não há necessidade aqui, se vocês conseguem ter acesso no site do TJ. Vamos falar aqui, gente, sobre o primeiro acesso ao sistema PJE. Sempre que você fizer o primeiro acesso ao sistema PJE de qualquer estado, de qualquer grau, automaticamente você vai precisar fazer o seu cadastro de novo usuário. Então, como é que acontece? Eu coloco meu token, eu faço meu acesso, e aí vai aparecer para mim essa tela, que é a tela de primeiro acesso, onde vão constar os meus dados base que foram puxados pelas informações contidas no meu token. Então, a Receita vai puxar pelo teu CPF os teus dados principais na Receita Federal e pelo teu CEP cadastrado no token o teu endereço, sendo possível alterar apenas duas informações, quais sejam o seu endereço de e-mail, que eu sempre digo para vocês colocarem o e-mail que efetivamente vocês tenham acesso, afinal de contas, vocês passarão a receber o push, que é o aviso de andamento processual nesse e-mail cadastrado. Vocês vão cadastrar o telefone de vocês, lembrando sempre de colocar o DDD. E não se esqueçam de clicar nesta caixinha de texto, onde consta cadastrar os meus processos automaticamente no serviço push. Por que eu digo isso para vocês, gente? Porque o push, ele é um serviço que ele te adianta, né, a existência de um novo andamento naquele processo. Ou seja, você de forma dinâmica, você consegue saber praticamente de forma automática todos os andamentos que foram inseridos naquele processo logo após este ser inserido. Após o cadastro de novo usuário, vocês vão ter acesso ao termo de compromisso do CNJ. Ai, Raíssa, não concordei com as disposições desse termo de compromisso, não quero assinar. Sem problema nenhum, gente, não assinem. Mas também tenham ciência de que vocês não terão acesso ao sistema PJE. Porque não é uma possibilidade, não é uma alternativa a assinar ou não. É uma obrigatoriedade. Eu só consigo ter o meu acesso ao sistema PJE liberado após a assinatura deste termo de compromisso. Então, ele é praticamente um termo de adesão. Essa aqui, gente, é a tela inicial do sistema PJE, tá? Como vocês podem ver, essa aqui é a tela do sistema PJE estadual, tá? Aqui no campo superior, nessa tela azul, nessa lista azul aqui, eu tenho algumas funcionalidades do sistema, dentre elas o manual, que eu falei para vocês lá no início, tá? Aqui nesse manual, eu vou conseguir ter o manual do advogado, que acreditem, todo esse curso ele é baseado neste manual. Então, não há uma informação que eu vou dar aqui para vocês que ela não conste no manual do advogado. Então, surgiu uma dúvida, preciso tirar essa dúvida, corre no manual do advogado, que vocês
terão acesso a essa informação. Aqui ao lado, eu tenho informação de Fale Conosco, que é outra funcionalidade que eu disse para vocês que funciona muito bem, que é o canal de comunicação com o TJPA, com a ala de TI do TJPA. Então, tive uma dúvida de como manusear, tive uma dúvida de o que está acontecendo na minha tela, entre em contato com Fale Conosco, que vocês vão conseguir ter acesso a essa informação. Aqui eu dou uma especificada para vocês um pouco sobre a forma, né, de acesso. Como eu falei para vocês, nós temos duas formas de acesso. Uma delas é através de login e senha, que é o sem o token, e outra através de login e senha com o token. O acesso com o token, como eu falei anteriormente, se for pelo TJPA, a gente escolhe o PJE Office. Se for pelo Shodô, se for pelo TRT, a gente escolhe o Shodô. Tá, vamos falar um pouquinho aqui sobre a tela inicial quando eu entro no PJE. Quando eu entro no PJE, gente, eu vou entrar aqui no meu PJE para vocês terem uma imagem mais direta de como funciona. Só um minutinho. Interromper aqui o compartilhamento. Eu vou compartilhar com vocês desde o momento de eu dar a entrada aqui, para vocês já conseguirem ter uma noção. Vou entrar em outro. Só um minutinho, gente. Já abri outro navegador. Vou compartilhar agora com vocês. Vocês conseguem ver a minha tela? Gente, eu queria só que um aluno me dissesse se está conseguindo ver. Sim, tá. Obrigada, gente. Estão vendo a tela do PJE, né? Estamos. Correto. Tá, ok. Então, vamos lá. Aqui eu já entrei, eu vou mostrar para vocês desde o início como a gente entra no sistema, tá? A gente entra aqui no site do TJPA, caso alguém ainda não tenha entrado. A gente tem duas formas. Uma, aqui embaixo, aparece PJE, ou então, a gente vem aqui em advogado, PJE, tá? E aí, aqui eu posso escolher, como eu disse para vocês, PJE do primeiro grau ou do segundo grau. Vou clicar aqui, primeiro grau. Ó, eu tenho duas formas de acesso, como eu falei para vocês. Eu posso acessar pelo meu login e senha. Pronto, acessei, tá? Vejam que quando eu acesso com login e senha, fica aqui um usuário laranja, tá? Que significa que eu estou sem o token, tá? Agora eu vou entrar pelo certificado. Venho aqui em certificado digital, clico, escolho o certificado e vai abrir automaticamente uma caixa de texto para eu colocar a senha do meu token. Coloco a senha, clico OK. E aqui, a gente entra e tem essa primeira aba. Essa primeira aba, gente, é a aba expediente. O que significa a aba expediente? Toda e qualquer comunicação feita pelo servidor a um advogado vai ser automaticamente inserida aqui na aba expediente.
Lembrando que, em muitos casos, hoje em dia, tem varas, seja do juizado, seja de vara civil, que eles efetuam o cadastro, por exemplo, de uma sentença, tanto automaticamente no sistema PJE, quanto no diário eletrônico. Raíssa, como eu vou fazer a contagem do meu prazo? Eu, Raíssa, sempre levo em consideração a data em que foi publicado no diário, tá? Eu não coloco, apesar de aparecer sistemicamente a data limite, muitas vezes, a data em que foi ou lida a intimação sistêmica do PJE de forma automática ou manual, eu, por precaução, sempre conto o meu prazo da data da publicação do diário, tá? Mas, só para deixar claro para vocês que é aqui, ó, nesta aba, que vão constar todas as intimações que forem expedidas para mim. Todas as intimações vão constar aqui. E aí, eu faço a leitura dessas intimações aqui. Vocês podem ver que existem várias abas, né? Aqui. Tem a caixa de entrada e tem outras subpastas. Como eu vou mostrar para vocês mais à frente, eu tenho a opção de criar no sistema PJE caixas, que são nada mais, nada menos que pastas, onde eu posso individualizar e colocar os meus processos referentes a cada cliente ou a cada situação ali. Por exemplo, eu criei uma aba de processos pessoais, ou seja, são processos em que eu, Raíssa, figuro como autora, tá? Então, todos os processos que eu der entrada e que eu seja autora da ação, eu vou migrar o processo para esta aba, para esta caixa, e todas as intimações que surgirem nesse processo vão vir aqui para a aba expediente, para a minha caixa de processos pessoais. Vamos voltar aqui. Tá, compartilhar a outra tela. Então, vamos voltar aqui. A aba que fica ao lado da aba expediente é a aba acervo. Ali vão constar, gente, todos os processos em que eu figure como advogado habilitado, tá? Sejam os processos em que eu dei entrada, ou seja, que eu estou advogando em favor do autor, sejam aqueles processos em que eu estou pela parte ré. A partir do momento em que eu me habilito e que meu acesso é liberado, automaticamente esse processo vai migrar para cá, para a aba acervo, que nada mais é do que uma aba onde vão constar todos os processos em que eu me encontro habilitado, tá? Vocês podem ver que aqui existem mais de uma comarca, né, descrito na minha aba acervo. Por quê? Toda vez que eu ingressar com um processo em uma comarca distinta, automaticamente vai ser criada a pasta desta determinada comarca. Ou seja, se eu dei entrada hoje ou eu me habilitei em um processo em Ananindeua, automaticamente vai abrir uma nova aba aqui escrita Ananindeua. Se eu entrar com processo em Altamira, vai abrir uma nova caixa aqui escrita Altamira. Por quê? Porque os processos eles são separados na minha aba acervo por comarcas. Então, cada comarca vai conter todos os processos em que eu estou habilitado, tá? Na aba acervo, como vocês podem verificar, eu vou poder ver os dados principais do processo, sejam eles número do processo, nome das partes que eu cobri aqui por questão de sigilo mesmo, aqui em cima, número do processo, vara e a data em que foi distribuído, tá? Sempre que eu quiser visualizar os autos, basta eu clicar, que automaticamente eu vou ter acesso a esses autos. Ao lado, eu tenho a aba Minhas Petições. Na aba Minhas Petições,
vocês vão verificar que vão constar todas as petições em que eu efetuar protocolo. Então, muitas vezes, eu preciso de um comprovante de protocolo, por exemplo, que eu esqueci de salvar, mas o processo é imenso, eu não quero entrar no processo para buscar. Basta eu vir em minhas petições, digitar o número do processo, efetuar a busca, que automaticamente eu vou ter acesso às informações daquelas determinadas petições em que eu efetuei protocolo. Sendo que, aqui, eu lembro vocês que o PJL é muito indutivo. Então, sempre que tu tiveres um ícone, se você colocar o cursor do mouse em cima do ícone, ele vai abrir uma mensagenzinha em cima, informando ao que se refere aquele item. Por exemplo, aqui, se eu clicar nesse ícone, eu consigo ter acesso ao documento que eu protocolei em PDF. Se eu colocar aqui no cadeado, eu consigo verificar a assinatura digital de quem assinou aquela peça. Ou seja, fui eu que assinei ou foi outra parte. E aqui, nesse íconezinho, que parece um papelzinho com uma setinha para cima, eu consigo visualizar o comprovante de protocolo. Aí na aba acervo, gente, é importante falar sobre o que eu falei um pouquinho antes, sobre a criação de caixas, que nada mais são do que pastas de organização dentro do teu próprio acervo. Com essa funcionalidade, eu consigo criar uma pasta, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu advogo para todas as empresas de telefonia, ficticiamente, tá, gente? Eu advogo para Oi, para Claro, para TIM e para Vivo. Aí eu não quero que meus processos fiquem misturados, porque às vezes é muito difícil de fazer uma consulta ou de eu ter uma noção de quantos processos eu já me habilitei. Então, para eu ter esse controle, eu posso criar uma nova caixa para processos Oi, outra caixa para processos TIM, outra caixa para processos Claro, outra caixa para processos Vivo. Em cada caixa dessa, eu vou migrar os processos que encontram-se na minha caixa de entrada daquela determinada comarca para essas subpastas. Para quê? Para uma forma de organização, tá? Raíza, como é que eu faço para criar esta nova caixa? Eu venho aqui em nova caixa. Quando eu clicar em nova caixa, automaticamente vai me aparecer esta aba aqui, onde eu vou poder dar nome à minha caixa. Ou seja, são os processos Oi. Então, eu escrevo aqui processos Oi, ou simplesmente Oi. Após eu nomear esta caixa, eu clico em criar caixa. A partir do momento que eu crio a caixa, eu posso migrar os processos da minha caixa de entrada para essa caixa que eu criei. Basta eu selecionar os processos e, em seguida, clicar aqui no ícone processos. Quando eu apertar no ícone, como eu já vou ter mais de uma caixa criada, ele vai me questionar para qual caixa eu desejo migrar aquele processo. Eu elejo qual é a caixa que eu quero e, em seguida, eu coloco em mover processos. Automaticamente, todos os processos que eu listei, eles vão migrar da caixa de entrada para aquela subpasta criada. A partir do momento que eu crio a minha subpasta, como eu disse para vocês, esses processos eles migram, tá? E aqui eu vou conseguir visualizar os autos da mesma forma que eu conseguia visualizar na caixa de entrada. Número do processo, nome das partes, vara que corre e data da distribuição. Dentro dessa caixa eu tenho algumas funcionalidades. Quais sejam? Eu posso configurar esta caixa, tá? Eu posso remover a caixa. Raíssa, mas se eu remover a caixa, o que vai acontecer? Vai sumir os meus processos para sempre? Não. Eles simplesmente vão sair da caixa e vão retornar para a caixa de entrada. Eu posso inverter a ordenação, ou seja, eu posso colocar do processo mais novo para o mais antigo, ou do mais antigo para o mais novo, e eu posso pesquisar um processo dentro desta caixa. Porque digamos que eu trabalho com advocacia em massa e que eu tenha 1000 processos. Imagina você buscar de forma manual o processo que você deseja pesquisar. Muito mais fácil você ter já com os dados
desse processo, clica em pesquisar nesta caixa e automaticamente você vai conseguir consultar o processo que você está pesquisando. Como eu falei anteriormente, eu tenho a opção de configurar a caixa. O que significa configurar a caixa? Quando eu clico em configurar a caixa, eu posso atribuir uma descrição a essa caixa, colocar períodos de inativação, ou seja, períodos em que eu não vou conseguir inserir novos processos nessa caixa, e eu posso incluir filtros nesta caixa. Lembrando sempre que após qualquer alteração, vocês precisam clicar em salvar para que esta nova configuração faça parte do layout que você está optando. Aqui, gente, a gente vai começar a conversar um pouco sobre os detalhes do processo via painel, ou seja, pesquisei o processo que eu quero e aí eu quero visualizar de fato o processo, né? Como é que eu faço? Eu vou interromper aqui o compartilhamento novamente para retornar ao compartilhamento do PJE para vocês terem uma visão melhor. Então, vamos lá. Venho aqui no acervo. Gente, eu queria pedir um favor para vocês. Me interrompam para fazer as perguntas. Não mandem pelo chat, porque se o Mário não tiver me avisando que tem pergunta no chat, eu não consigo visualizar na hora que eu estou explicando. Professora, depois de criada a caixa, os próximos processos gerados daquele CPF/CNPJ, não. O processo não vai automaticamente para a caixa, tá? Você precisa mover sempre cada novo processo que você quiser, porque a caixa está sendo criada de forma manual, em que você está denominando que aquele processo, por exemplo, processos vivos, você não está colocando uma configuração de que todos os processos vivos vão para lá, entendeu? Então, toda vez que você tiver um novo processo que você quer que migre, você automaticamente tem que ir e mover este processo para aquela determinada caixa. Vocês estão conseguindo visualizar o processo, a página do PJE? Sim. Tá, então vamos lá. Aqui, gente. Entrei na página do processo. Quando eu entro na página do processo, o que eu sempre tenho que observar? Se eu clicar aqui no canto superior esquerdo, ao lado da palavra PJE, se eu colocar, vocês estão vendo que ele é indutivo? Ó, eu coloco o cursor, ele já me diz o que essa setinha aqui significa, mais detalhes. Clico. Clicando, eu vou ter acesso ao quê? A todos os dados cadastrais deste processo. Quem é o polo ativo? Quem é o polo passivo? Qual a classe judicial eleita? Qual o assunto? Qual é a jurisdição? A data da autuação? A data da última distribuição? Valor da causa? Se corre segredo de justiça? Se eu possuo justiça gratuita? Se tem tutela ou liminar? Se eu tenho prioridade? Qual o órgão? Qual o cargo judicial e a competência? Tá? Então, aqui é um resumo dos dados cadastrais desta determinada demanda. Tá? Lembrando que, para eu identificar aqui nos andamentos, que eu vou mostrar em seguida para vocês, se é um andamento referente ao polo ativo ou polo passivo, basta eu verificar sempre a cor da bolinha ao lado do andamento. Sempre que for um andamento do polo ativo, eu vou verificar a bolinha de cor verde. Sempre que for do polo passivo, de cor vermelha. Então, aqui na parte esquerda, né,
logo abaixo dos dados cadastrais, eu tenho todos os andamentos dessa determinada ação. Então, desde a petição inicial até o arquivamento, todos os andamentos vão constar aqui no canto esquerdo, tá? No canto do lado direito, eu vou visualizar sempre a peça, tá? Diretamente relacionada ao andamento. Então, por exemplo, a última peça que consta aqui foi a juntada de um alvará. Então, automaticamente aqui do lado direito, eu vou ter o documento referente a este alvará, tá? Assim que eu retornar para o slide, eu vou dar mais algumas informações para vocês. Mas, por exemplo, ainda aqui nessa lista azul, que é o menu, eu tenho alguns dados. Aqui eu posso ter acesso aos autos digitais, que é o que eu já estou tendo acesso. Aqui no envelopinho, eu consigo verificar os expedientes que foram emitidos para esta ação. Aqui, nesse papelzinho com maisinho, eu consigo efetuar um protocolo nesta demanda. E aqui, nessa setinha de download, eu consigo fazer o download de todo o processo. Lembrando que quando eu clico aqui na setinha, eu posso delimitar que eu quero aquela cópia integral de alguns IDs, ou seja, eu quero do ID 1992-2007 ao ID 1992-2016. Eu vou colocar aqui, clico em download e vai me aparecer apenas o documento da juntada de alvará. Ou eu posso colocar períodos, ou caso eu queira literalmente o processo integral, eu vou apenas clicar aqui em download, que automaticamente o processo vai ser baixado na sua integralidade. Ó, inicia o download integral do processo. Vou retornar aqui para o... Logo abaixo, gente, entre, na verdade, a tela, o ícone do detalhamento do processo e os andamentos processuais, eu tenho esta aba aqui, que ela tem alguns ícones, dentre eles, a opção de filtrar, né, quais são os andamentos que eu quero verificar nesse determinado processo. Eu posso efetuar uma pesquisa dentro da listagem de documentos, por exemplo, eu quero só a sentença. Eu vou digitar aqui sentença, coloco buscar, e todos os documentos que foram salvos com a palavra sentença vão ser listados aqui nessa determinada demanda. Ao lado, eu tenho a opção de atualizar, e aqui eu posso expandir ou comprimir esta tela de andamento. Gente, por mais que pareça muito simples e bobo, é muito importante a gente falar um pouquinho sobre esse botão de atualizar. Por que eu falo isso? Muitas vezes a gente fica analisando um processo muito longo e aí a gente fica com ele estagnado, né? A gente não fica atualizando o processo. Então, imaginem que vocês estão há meia hora fazendo análise, né, para o chefe de vocês, para o advogado que vocês trabalham, daquela determinada ação, tá? E aí vocês fecham o processo sem apertar para atualizar. Quando vocês fazem isso, os últimos andamentos que podem ter ocorrido dentro daquela meia hora, naquela determinada ação, não são atualizados. Então, vocês não têm acesso. Então, vocês ficaram meia hora fazendo um relatório de como está o andamento processual e, no final das contas, o relatório de vocês vai estar incompleto, porque vocês não viram se houve alguma atualização dentro daquela meia hora que vocês ficaram demandando naquela ação. Isso já aconteceu comigo. A gente chega a dar uma tristeza, né? Você ficar analisando o processo e, no final das contas, quando você manda para o advogado entra no PJE ou recebeu o push
e ver que aquele andamento não consta. Então, o que eu oriento? Sempre, antes de sair de determinada demanda, cliquem em atualizar, para vocês verem se efetivamente, naquele tempo, seja meia hora, uma hora, seja 5 minutos, que vocês ficaram manuseando o processo, se houve algum novo andamento. Porque, por exemplo, digamos que vocês estão olhando a ação toda e não saiu a sentença. E naquela meia hora que você está analisando, saiu a sentença. Você vai perder algo que você podia estar já à frente, um passo além. Porque se a sentença não tiver sido cadastrada como sigilosa, ou seja, que você só vai ter acesso após a leitura da intimação, você consegue ter acesso àquela sentença antes mesmo dela ser publicada. Então, você ganha um tempo, né? Então, sempre apertem em atualizar antes de fechar aquele determinado processo. Do lado direito, como eu falei para vocês, ficam os documentos. E na aba de documentos eu tenho vários ícones, tá? Eu posso mover, digamos que sejam muitas páginas, eu consigo mover da primeira à última ou andar dentro dessas páginas, uma a uma. Eu posso favoritar este documento, ou seja, ele vai ficar de rápido acesso para mim em próximas consultas. Eu posso verificar eu posso ver a certidão do documento. A certidão do documento, gente, eu sempre utilizo como um comprovante de protocolo. Por quê? Como a gente vai ver um pouco mais à frente, quando eu efetuo o protocolo de uma petição, eu não recebo um comprovante de protocolo. Ele retorna para a própria página em que eu iniciei o protocolo, e aí, quando eu faço isso, eu não tenho um comprovante efetivo de que aquele protocolo foi efetuado. Então, o que eu faço? Eu volto aos autos e vejo se o documento efetivamente foi protocolado. Se ele foi, eu venho aqui no Czinho, baixo a certidão e salvo como um comprovante de protocolo. Por quê? Porque nessa certidão vão constar os principais dados daquela petição. Qual foi a data, qual foi a hora do protocolo, tá? Então, assim, fiquem atentos a essa certidão, porque vocês podem usar como comprovante de protocolo. Ao lado, eu tenho a opção de impressão. Essa impressão vai ser só deste documento específico e não mais do processo inteiro. Eu posso fazer o download só desta petição e eu posso verificar quem efetivamente assinou esta petição. Essa parte aqui de cima eu já expus para vocês. Vamos agora começar a falar efetivamente das funcionalidades, tá? Como é que eu faço para proceder à habilitação em um processo novo? Eu venho em menu. O menu ele sempre fica ao lado, na tela principal, na aba ao lado do PJE, do símbolo do PJE. Eu venho em processo, outras ações, solicitar habilitação. Quando eu clicar em solicitar habilitação, eu vou jogar aqui o número do processo e ele vai me abrir uma tela onde eu vou, de forma indutiva, respondendo os questionamentos. Os questionamentos são, você vai marcar qual é a parte que você está pedindo habilitação, se é autor, se é réu. Se você já está solicitando e juntando o mandato naquele ato, ou se você vai juntar posteriormente, e em seguida vai aparecer a tela para você efetuar o protocolo da petição de habilitação e dos documentos que você pretende juntar. Logo em seguida, ao apertar em habilitar, protocolar, eu vou, se for um processo que não corre em segredo de justiça, automaticamente eu vou estar habilitado nos autos. Se for um processo que corre em segredo de justiça, eu vou precisar diligenciar junto ao tribunal para que, com o servidor da secretaria ou da vara civil, da secretaria do gabinete, solicitando que seja procedida a minha habilitação naquele determinado processo. Agora, a gente vai falar de uma das partes que é considerado o maior bicho de 7 cabeças para todos os usuários do PJE, que é o protocolo de inicial. Lembrando que, gente, antigamente, quando a gente dava entrada, né, pode não parecer, mas eu não sou
tão nova assim, já tenho só de OAB 10 anos. Então, assim, eu fui estagiária na época do SAP, que é o sistema anterior ao Libra, entendeu? Então, eu acompanhei do SAP para o Libra, do Libra no juizado para o Projude, depois para o PJE. Quando a gente ia protocolar uma ação física no tribunal, a responsabilidade pelo cadastro era integral do servidor. Ou seja, se algum dado fosse cadastrado de forma equivocada, esse dado teria sido inserido pelo servidor. Hoje, não. Hoje, a responsabilidade pelo protocolo da inicial é do advogado, já que somos nós que efetuamos o cadastro de todos os andamentos, todas as abas necessárias ao cadastro do processo. Então, eu digo para vocês, seja enquanto estagiários, seja futuramente enquanto advogados, tomem muito cuidado quando vocês forem efetuar o protocolo. Por quê? Porque uma informação errada ou uma informação que eu deixe de inserir aqui, eu vou precisar contar com o servidor posteriormente para fazer qualquer alteração. Porque a partir do momento que efetuo o protocolo, eu não consigo mais fazer qualquer tipo de alteração cadastral. Só quem vai ter acesso à funcionalidade para esta alteração é o servidor da vara, tá? Então, tomem cuidado, tenham zelo neste ato, neste momento, porque realmente qualquer deslize pode trazer um prejuízo para vocês no atraso da demanda. Não é que não vá ser saneado, mas você vai ter um certo atraso até que seu processo esteja adequado. Como é que eu vou iniciar? Né? Eu vou de novo em menu, eu clico em novo processo e automaticamente ele já vem para essa aba de cadastro de processo. Quando eu clicar em cadastro de processo, gente, eu vou ter que elencar aqui qual é a seção e a subseção que eu estou protocolando essa determinada ação, bem como qual a classe judicial em que ele pertence. Lembrando que o PJE ele ainda é um sistema embrionário, então ele não consta aqui todas as classes judiciais necessárias. Então, caso não haja a classe correta para o seu caso, procurem uma que mais se assemelha. Eu sempre dou o exemplo da dissolução da união estável. Porque se vocês forem protocolar uma dissolução de união estável, não consta aí essa opção. Mas eu tenho o divórcio. O divórcio, ele é o que mais se assemelha. Então, eu vou elencar aqui, como classe judicial, o divórcio. E clicar em incluir. Lembrando sempre que não basta eu escolher as minhas opções se eu não clicar em incluir, em salvar, tá? Isso é muito necessário. Em seguida, após esses dados iniciais, eu vou para o dado seguinte, que é nada mais, nada menos que a escolha do assunto da minha ação. Aqui, gente, eu vou ter que procurar também o que mais se assemelha ao meu caso. Então, digamos que seja uma ação de dano moral. Eu jogo aqui em pesquisar dano moral e eu vou verificar dentro das hipóteses de dano moral qual a que se assemelha mais ao meu caso. Em seguida, a gente passa para o cadastro de partes. No cadastro de partes, eu venho aqui no maisinho, ao lado da parte, tá? E aí eu inicio o cadastro. Se eu tiver acesso ao CPF ou CNPJ, eu vou colocar aqui os dados e automaticamente, quando eu pesquisar, as informações desse CPF ou desse CNPJ vão ser migradas da Receita Federal. Se eu não tiver essa informação, eu clico em não possui este documento e vou passar para o cadastramento manual desta parte. Quando eu clico, gente, no CPF da pessoa, ele abre aqui, como eu disse para vocês, alguns dados já preenchidos. O correto seria, o correto é efetuar o cadastro de todas as informações que constarem aqui como de campo obrigatório. Mas, na prática, a gente verifica
que efetivamente são considerados pelo PJE dados obrigatórios, o nome da parte e os dados do endereço. Lembrando que eu venho aqui na pesquisa de CEP, jogo o CEP, automaticamente ele vai me dar o endereço vinculado a este CEP, tá? E aí, automaticamente, eu coloco aqui, preencho todas as informações e clico em incluir. Raíssa, eu não tenho endereço. Eu venho aqui e eu clico em endereço desconhecido. E salvo. Lembrando sempre de salvar, incluir e depois vincular ao processo. Eu também posso associar, gente, um procurador ou um terceiro como vinculado. Ou seja, eu posso vincular, tirando a parte que está ali fazendo o cadastro da inicial, outro advogado comigo. E aí eu vou fazer o mesmo passo a passo. Venho, escolho advogado, coloco o CPF ou o número da OAB e em seguida confirmo a informação. E aí eu vou conseguir vincular outro advogado junto a mim na inicial. Ó, eu vou vincular, vou colocar o endereço. Aí o cadastro é muito semelhante ao cadastro do autor ou do réu. Lembrando que o cadastro do polo ativo e do polo passivo, assim como de participantes ou de participantes, vai ser idêntico. Eu vou clicar no maisinho e eu vou fazer todo o passo a passo que eu falei anteriormente, tá? Sem diferença. Raíssa, fiz o cadastro e vi que eu coloquei um dado errado. O que eu posso fazer? Eu posso editar esta parte associada ao processo ou eu posso remover esta parte e adicionar novamente a parte correta. Em seguida, gente, a gente passa para as características do processo, tá? Aqui nas características do processo, eu mostro para vocês que em cada aba eu vou ter uma palavra embaixo. Salvar, gravar e, salvo engano, aqui embaixo é incluir. Não adianta nada eu escolher as opções de justiça gratuita, de pedido liminar e de valor da causa e passar para o sigilo se eu não clicar em salvar. Por que eu digo isso? Se você fizer desta forma, não vai ficar salvo suas alterações e quando você passar para a aba de incluir petições e documentos, todas as alterações feitas na aba anterior, que é a aba de características, voltam para o status quo e aí você não vai ter aquelas informações salvas. Raíssa, mas qual é o grande problema disso acontecer? Gente, quando isso acontece, como eu disse, vocês não vão ter as informações salvas. Se vocês não vão ter as informações salvas, consequentemente, essas informações não vão ser inseridas no sistema. Então, por exemplo, eu não sei se vocês entendem, mas o sistema PJL é um sistema que a gente chama um sistema de caixas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um processo que corre com pedido de liminar ou antecipação de tutela e eu não coloco aqui a opção de pedido de liminar ou antecipação, quando eu protocolar, o meu processo ele vai cair na caixa daquela vara como uma caixa em que não tem uma análise urgente. Eu não preciso que o processo vá direto para o gabinete para que seja analisado. Entendeu? Então, mas eu vou ter, qual é o prejuízo que eu tenho? Se eu não marcar aqui como pedido liminar ou antecipação de tutela, ele vai para a caixa comum. E para eu fazer ele migrar da caixa comum para a caixa de pedido liminar do juiz, eu vou precisar ir ao fórum, solicitar ao servidor. Então, assim, é um equívoco que vai demandar um atraso processual. E quando a gente fala de, por exemplo, pedido liminar ou antecipação de tutela, às vezes minutos podem fazer diferença. Então, sim, muito importante vocês escolherem a opção adequada e clicarem, como eu disse, em salvar. Logo em seguida, vocês passam para a aba de selecionar o sigilo do processo. Aqui, gente, lembrando que nós estamos falando de sigilos processuais, ou seja, aquelas ações que efetivamente
há uma autorização para que o processo corra em segredo de justiça. E abaixo, eu vou optar pelas prioridades do processo. Lembrando aqui que cabem ao advogado a eleição das prioridades legais. Vocês vão ver que aqui eu tenho outras prioridades, por exemplo, método CNJ, processo ProJude. O que isso significa? Os processos que estão sendo virtualizados, existem algumas hierarquias dentro desses processos. Dentre eles, se o meu processo ele é um processo mais antigo, que foi migrado do ProJude para o PJE, eu não posso entender que ele não vai ter prioridade de tramitação e que ele vai ficar numa caixa semelhante ao processo que iniciou agora, né? Não seria justo. Então, por isso foram criadas outras prioridades, que são prioridades internas dos tribunais. Após a inserção das características do processo, nós vamos passar para a aba de inclusão de petições e documentos. Nesta aba de inclusão de petições e documentos, eu tenho duas opções. Eu posso digitar a peça completa aqui na caixa de texto e clicar em salvar, e aí já fica salva essa minha petição, ou caso eu não goste da formatação da caixa de texto, eu posso escrever aqui, por exemplo, contestação anexa e adicionar o documento em PDF referente àquela contestação, tá? Lembrando que, se eu colocar aqui contestação anexa, não vamos esquecer de colocar a contestação aqui embaixo. Porque se você protocolar e você esquecer de inserir, vai ser considerado que você não apresentou a sua defesa no prazo, ou seja qual for o seu prazo, no tempo hábil. No caso aqui seria a petição inicial, tá? Então eu colocaria a petição inicial em anexo, e aí eu automaticamente colocaria aqui embaixo a petição inicial. Após eu adicionar os documentos, tá? Que eu vou vir aqui adicionar, vou buscar no meu computador, eu vou ter que escolher sempre o tipo de documento, posso fazer alteração na descrição e posso elencar esse documento como sigiloso. Digo para vocês, tenham cuidado com o sigilo documental, tá? Por quê? Porque eu já tive situações em que eu estava em audiência, tinha colocado a contestação como uma contestação sigilosa, o juiz não sabia fazer alteração no sigilo e quase que eu ganho uma revelia, tá? Porque não era caso de sigilo, não tinha motivo para sigilo e o juiz entendeu que aquilo era um ato atentatório à dignidade da justiça. Então, coloquem como sigiloso efetivamente aquele documento que assim o for. Em seguida, eu clico em assinar documentos e aí todos os documentos que ali eu elenquei vão ser assinados e vão ser anexados à minha petição inicial. Em seguida, eu clico na aba processo, vai constar todo o resumo daquele processo que eu cadastrei. Então, ali é o último momento que você tem para fazer a revisão, se todas as informações processuais estão corretas. Se tiverem todas as opções corretas, eu vou clicar em protocolar, e aí vai me aparecer uma aba questionando se aquele processo ele corre no plantão ou não. Se for plantão, eu vou marcar a caixa e coloco protocolar no plantão. Se não, eu vou colocar normal. Lembrando que, se for caso de juizado aqui em Belém, vai me ter a opção, se é um caso que tramita, eu vou ter que optar nessa última aba, pelo juizado de trânsito ou em juizado comum. Aqui, gente, eu coloco sempre a título de informação todos os formatos de anexo que são aceitos no sistema PJE. Por que eu falo isso? Porque o PJE, gente, ele não aceita somente PDF. Ele aceita áudio, imagem, vídeo, mas todos precisam estar nestes formatos. Se não tiverem um desses formatos, procurem alguém que entenda de TI, que possa auxiliá-los em converter aquele determinado vídeo ou áudio para o formato aceito e para o tamanho aceito no PJE, tá?
porque o PJ ele tem limite de megabytes por documento. Lembrando que, no caso do seu trabalho, os documentos deveriam ser convertidos sempre para o formato PDF-A. Se vocês tentarem efetuar um protocolo, um PDF comum no sistema trabalhista, no PJ trabalhista, vocês não vão conseguir. Aqui a gente vai falar rapidinho sobre o cadastro de processo acidental. Novamente, eu vou no menu, processo, novo processo acidental. Por se tratar de um processo acidental, obviamente, quando eu for efetuar o cadastro, eu preciso ter um número do processo de referência, né, para poder dar andamento. Vou pesquisar esse processo de referência, vou clicar em incluir, e quando eu clicar em incluir, vão aparecer aqui os dados do processo originário, e aí eu faço apenas a complementação para o processo, para concluir o processo incidental. Tá? O cadastro em seguida ele é muito igual ao processo comum. Tá? Eu vou lá associar e pesquisar a aba assuntos, vou cadastrar as partes, vou cadastrar as características, anexar as petições e, em seguida, concluir o protocolo. Agora, gente, eu vou falar de uma funcionalidade que eu considero a melhor funcionalidade do PJE. Antigamente, por exemplo, no ProJude, quando eu ia efetuar o protocolo de uma petição inicial, eu levava uma vida para fazer todo o cadastro. Aí eu efetuava todo o cadastro, muitas vezes faltava, sei lá, o último passo era apertar só protocolar. O meu sistema caía, a minha internet falhava, a energia caía e eu perdia tudo que eu tinha cadastrado. O sistema PJE não. O sistema PJE ele permite que você retorne do status quo. Então, por exemplo, iniciei o protocolo de uma inicial, já estava no meio e faltou luz. Caiu a minha conexão, caiu tudo. E aí, eu vou ter que iniciar do zero? Não. Eu venho em menu, processos não protocolados. E aqui vão constar todos os processos que eu iniciei o cadastro e não concluí. E aí eu posso excluir este processo, caso eu tenha esquecido dessa funcionalidade e eu já tenha feito um novo cadastro, ou eu posso editar. E aí eu confirmo todos os dados para ver se efetivamente foram salvos todos os andamentos realizados até aquele momento. E, em seguida, eu clico em continuar. Eu continuo com o protocolo como se eu tivesse iniciado naquele momento. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre como anexar petições e documentos a um processo em andamento, tá? Eu posso ir pela minha aba Acervos e buscar um processo lá na aba Acervos, ou eu posso vir aqui pela busca processual. Eu venho em menu, processo, pesquisar, processo novamente, digito o nome da parte ou o número do processo e clico no processo que eu desejo efetuar um protocolo. Quando eu fizer isso, vai abrir esta mesma aba que abre aqui, por exemplo, para contestação. Na verdade, deixa eu abrir aqui no PJE para vocês verem. Só um minuto. Aqui, ó. Eu estou aqui no processo, venho nessa aba, tá? Que é a aba menu, juntar documento. E aí, se eu tiver um prazo em curso, vai aparecer esta aba aqui, e aí eu clico, tá? Para associar esse expediente à minha petição como protocolar, eu clico qual o tipo de petição, escolho. Eu não gosto de colocar a peça diretamente aqui na caixa de texto, então eu coloco contestação, por exemplo, anexa. Venho adicionar, adiciono o documento, tá? Escolho qual é o tipo de documento.
Vocês veem que muitas vezes o PJ é rápido, só que não. E ao final eu clico em assinar documento. Sempre que eu clicar em assinar documento, ele volta para essa mesma tela aqui, de juntar documentos, só que sem essas informações que eu preenchi, com uma listinha azul aqui. E aí, como eu disse para vocês, retornem aos autos, procurem a petição, que vai sempre ser a primeira aqui, mas como está aqui. Procurem a petição, cliquem em certidão, e aqui vocês vão ter o comprovante de protocolo daquela determinada petição. Vou voltar aqui. Gente, ninguém tem nenhuma dúvida. Vocês estão tão calados, tem tanta gente na sala. Não fiquem com vergonha de perguntar se vocês tiverem dúvida. O momento é esse. Agora a gente vai falar sobre a inclusão de processos no push. Como eu falei para vocês lá no início, quando eu efetuo o meu cadastro inicial, eu coloco aquela opção de que todos os processos em que eu der entrada, eu quero que automaticamente eles sejam cadastrados no push. Mas eu posso ter processos em que eu ainda não me habilitei, mas que eu quero receber os andamentos. Então, como é que eu faço isso? Eu venho na aba menu, né? Outras ações, incluir no push. E aí eu faço a pesquisa do processo, clico em incluir, e automaticamente esse processo vai ser incluído na minha lista de processos do push. Então, qualquer andamento novo naquela demanda, seja um protocolo de uma petição, uma decisão, eu vou receber por e-mail a informação de que houve uma alteração naquele determinado processo. Agora, gente, a gente vai tratar um pouco da alteração de dados cadastrais. Vocês lembram que lá no início, o nosso primeiro passo foi fazer o nosso cadastro inicial? Pois é, eu disse para vocês que nesse cadastro inicial eu vou eleger o meu e-mail e o meu telefone. Se por algum motivo eu tiver uma alteração desses dados no curso do meu uso do PJE, basta eu vir em menu, né? Configuração, pessoa, advogado, alteração de dados cadastrais. E aí aqui eu consigo fazer a alteração de alguns dados, clico em atualizar e pronto, automaticamente esses dados foram atualizados. Essa aba, esse slide aqui, geralmente eu falo para advogado porque é uma funcionalidade que o advogado pode criar, né? Então, assim, eu não vou nem dar o passo a passo aqui para vocês, eu só vou falar sobre essa questão, porque às vezes o advogado com quem vocês trabalham não conhece essa funcionalidade, e aí vocês podem indicar para eles, tá? Existe no PJE a opção de você fazer um cadastro de assistente de advogado. Com esse cadastro, o estagiário ou o assistente administrativo consegue ter acesso ao sistema PJE através de login e senha vinculado ao token do advogado. Então, assim, eu vou conseguir efetuar o protocolo? Não, porque como eu disse para vocês, para efetuar o protocolo eu preciso estar com o token. Mas eu consigo fazer todas as funcionalidades efetuadas no protocolo, tá? Então, assim, digam para os advogados quem aqui estagia já, digam que existe essa funcionalidade, porque aí vocês não precisam utilizar nem o token, nem o login e senha do advogado para fazer consultas. Vocês podem usar um próprio. O sistema PJE também tem uma aba, gente, que ele traz as audiências e sessões cadastradas para aquele token. Eu sempre digo que essa aba é uma aba de confirmação. Vocês nunca vão entendê-la como uma efetiva pauta de audiência ou pauta de sessão. Por quê? Porque já aconteceu comigo de situações em que eu tinha uma audiência cadastrada para determinado processo, porém não aparecia nessa minha aba de audiências esta audiência. Então, ela é mais uma ferramenta de confirmação, né, de ratificação de uma conferência manual que você fez do que qualquer outra coisa. Você vai em menu, audiências, pauta de audiência,
e aqui vão constar as audiências e sessões designadas. Com isso, gente, a gente encerra a primeira parte, tá? Que é a parte de audiências de visualização do PJE estadual, tá? Agora, peraí, que agora que eu vi que tem uma pergunta aqui da Emanuele. Você só vai fazer a alteração cadastral do advogado do token. Qualquer alteração de dados do cliente, você precisa peticionar nos autos, solicitando que o servidor faça alteração. E aí você vai lá na secretaria solicitar. Como eu falei, qualquer informação cadastral da inicial, você não consegue fazer alteração. Tá? Só quem tem essa opção é o servidor público. A gente não tem. Alguém tem mais alguma pergunta? Ah, tá aqui. O assistente cadastrado também receberá as notificações do push? Olha, Mayara, tá aí uma pergunta que nunca me fizeram e que eu nunca parei para pesquisar, mas provavelmente não. Por quê? Porque o push, ele está cadastrado ao token. Então, até onde me consta, quem recebe o push é o advogado cadastrado no token. Então, provavelmente não. Não dá. Pois é, não recebe, né? Não, só o advogado. Pois é. Por quê? Porque o cadastro do push, vocês têm que entender sempre que ele fica vinculado à OAB. Ele fica vinculado àquele advogado. Entendeu? Ao token. Não é esse cadastro de assistente, ele é uma funcionalidade para você fazer consulta no processo, para você poder analisar o processo, acessar o sistema PJE tendo um cadastro individual, tá? Não utilizando o cadastro de terceiro. Entenderam? Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos aproveitar para tirar as dúvidas do PJE estadual agora, para a gente poder passar para o PJE do TRT. Alguém tem mais alguma dúvida? Quando há troca de advogado, o anterior automaticamente é desabilitado? Não. O que acontece? Se você tiver uma apresentação de subestabelecimento, por exemplo, você vai ter que se habilitar. Você vai lá pela habilitação e você vai ser inserido como advogado naquela casa. Se for uma renúncia, você vai peticionar a renúncia e quem vai retirar o advogado do cadastro lá de cima, tá? Do cadastro de vinculação, é o servidor. Isso nos casos de alteração, né? Isso, é porque o Diogo perguntou quando há uma troca de advogado, se o anterior automaticamente é desabilitado. Entendi. Obrigado, doutora. Nada. Alguém mais tem alguma dúvida? Lembrando, gente, que assim, como eu costumo dizer para os advogados do meu curso do PJE estadual, estadual já, do PJE na ESA, querendo ou não, as dúvidas em si, elas surgem no dia a dia, né, no manuseio do sistema. Então, assim, como a Luciana falou no início, nem todos aqui já tiveram oportunidade de estagiar ou de ter acesso e manusear o sistema PJE. Então, provavelmente, a dúvida de muitos vem a surgir tão somente após esse uso. Então, aqui a gente está com a intenção de sanear maior número de dúvidas daqueles que já tiveram acesso. Mas eu acho que com os slides que eu passei, eu consigo também despertar em vocês algumas dúvidas, até mesmo em quem nunca teve acesso ao sistema. Então, assim, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu vou dar mais uns 2 minutinhos para vocês pensarem, para a gente passar para o PJE trabalhista, que como vocês vão ver, as funcionalidades são as mesmas, tá?
O que muda é o layout. O layout do PJE trabalhista, apesar de o layout inicial, como vocês verão, ser um layout moderno, as funcionalidades, quando você vai manusear o site em si, vocês verificam que eles usam ainda o layout antigo, tá? Tô dando mais 2 minutinhos para vocês, pensem aí. Ninguém, gente? Os tamanhos de arquivo no federal também são o mesmo tamanho ou não? Sim, é porque o tamanho é do PJE em si. Porque algumas vezes eu estou fatiando o arquivo para colocar e ele não entra. Sim, mas aí tu tá dentro desse limite que eu tô dizendo Sim, para você? sim. Dentro desse limite de 4, de 8, dependendo desses arquivos? Sim, sim. Às vezes eu fatio o arquivo todinho, coloco no tamanho certinho e ele não vai. Ele diz o quê? Que tá maior. Ele diz que está maior, sendo que o próprio documento já está formatado. Mas aí tu tá, porque assim, digamos que tu entre no iLove PDF da vida para comprimir um documento. Às vezes a compressão, apesar de ser uma compressão extrema, ela não chega no limite. Tu estás confirmando na pasta Sim, efetiva se está dentro do, por exemplo, de 4 megas. sim, sim. Às vezes eu confirmo, às vezes eu faço no iLove, trabalho nas duas formas. Quando eu Sim. confirmo na pasta, às vezes ele não entra. Aí eu tenho que abrir de novo e botar de novo o sistema. Botar para comprimir de novo. Nossa, muito estranho. Porque assim, que eu oriento muitas vezes acontece. Sempre comprime um pouquinho além. Então, assim, se for 4, tenta comprimir ao máximo, em 3,5, por exemplo. Porque pode ter alguma inconsistência entre a leitura do tamanho do teu documento na tua máquina e no sistema. Eu só consigo ver assim. Obrigado. Nada, que isso. Então, gente, eu vou seguir, tá? A gente falar um pouquinho do PJE, agora do TRT, tá? Que, como eu falei há pouco, não tem grande diferença nas funcionalidades. As funcionalidades serão sempre as mesmas, tá? O que muda, efetivamente, é Oh, meu Deus, desculpa. O que muda efetivamente é a questão do layout, tá? A funcionalidade sistêmica, ela é idêntica, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Vocês conseguem ver o slide? Sim. Tá. Então, vamos lá. Gente, como eu falei, essa aqui é a tela inicial do PJE do TRT, tá? Da 8ª região. Vocês veem que é um layout que aparentemente é mais moderno do que o layout do nosso PJE estadual. Mas, como vocês verão a seguir, quando vocês efetivamente começam a manusear o processo do PJE do TRT, vocês vão ver que o layout ele é o layout antigo. Para quem chegou a trabalhar com PJE antes dessa nova atualização estadual, vocês vão ver que é o layout antigo do PJE estadual. Ó, esse aqui é o layout quando você clica efetivamente no acesso ao processo. Nesse layout, o que vocês conseguem ver aqui? Eu tenho a aba Acervo, ou seja, idêntica à aba que nós temos
no PJE estadual, onde vão constar todos os meus processos em que eu me encontro habilitada, que vai constar por comarca, da mesma forma, tá? E eu tenho a aba agrupadores. A aba agrupadores, ela é equivalente à aba expedientes, ou seja, serão nos agrupadores que vão constar as minhas intimações, tá? Aqui eu mostro para vocês como fica disposto no meu acervo os processos, tá? Com o número do processo, com a vara que tramita, qual é o tipo de processo e quando ele foi efetivamente autuado. Aqui, gente, já é a tela de quando eu entrei, tá? Eu cliquei nesse processo aqui para visualizar este processo e eu poder analisar estes autos. Quando eu clico para analisar esses autos no meu acervo geral, eu vou ter o quê? Eu tenho a aba processo, que nada mais é do que a visualização sistêmica de todo o meu processo. Então, aqui, eu vou verificar o quê? Quando ele foi distribuído, quando ele foi autuado, qual o órgão, o valor da causa e os documentos associados a esse processo, tá? Despachos, certidões, manifestações, sendo que, diferente do PJE estadual, em que 90% das petições, dos despachos, a gente consegue ter acesso antes da visualização, ou seja, antes da leitura da intimação, no PJE do TRT, não. A maioria dos andamentos, dos despachos, você só consegue ter efetivamente ciência após a leitura da intimação. Aqui eu mostro, que eu mostrei há pouco para vocês, né, as informações do processo, em que eu efetuei o cadastro lá no inicial. Ao lado, eu tenho a opção de anexar petições ou documentos, que equivale ao juntar documento no PJE estadual. Aqui, eu tenho, diferente do estadual, eu tenho a opção se eu quero colocar a petição no editor de texto ou não. Então, por exemplo, eu que não gosto de usar o editor, eu clico aqui em não, e eu adiciono a minha petição e, em seguida, eu clico em gravar. Tá? Ó, mostrando para vocês, inseri o documento, escolhi o tipo de documento, e em seguida clico em gravar e a minha petição vai ser devidamente protocolada nos autos. Na aba ao lado eu tenho as audiências designadas para essa determinada ação. Na aba expedientes, eu vou ter todos os expedientes que foram emitidos para essa determinada demanda, sejam elas através de diário eletrônico, sejam elas através de correio, seja ela através de intimação sistêmica. Em seguida, eu vou ter as características do processo, que são aquelas características que são de responsabilidade do advogado no momento do preenchimento da petição inicial, da mesma forma que eu tenho lá no PJE estadual. Na aba segredo ou sigilo, vão constar todos os documentos, petições, despachos que foram protocolados, sejam pelas partes, sejam pelos servidores, de maneira sigilosa, ou seja, eu só vou ter acesso, né, a essa determinada decisão após a liberação ou do documento pelo magistrado ou do despacho através da leitura da intimação. Na aba associados, eu posso associar documentos que correm em independência. Acesso de terceiro. Aqui, igual no PJE estadual, eu posso verificar quais as partes fizeram pesquisa nessa determinada demanda, sem que elas estejam habilitadas nos autos. Para o mesmo fim, responsabilização civil, administrativa ou judicial. Civil, administrativa ou penal, desculpa. Aqui na aba movimentações, eu vou ter todos os andamentos que foram lançados nesses autos, ou seja, decursos de prazo, publicações, intimações, despachos, sentenças, qualquer andamento processual vai ser disposto aqui na aba movimentações. Ao lado, eu tenho a última aba, que é a aba de cálculos ou obrigações de pagar. Então, sempre que eu tiver um cálculo que tenha ido para a contadoria, ou
obrigações de pagar nessa determinada demanda, é para cá que vai seguir. Aqui, gente, eu mostro para vocês um pouco como fica disposto os agrupadores, que nada mais são do que os expedientes expedidos, emitidos para os advogados, tá? Então, aqui eu clico em pendência de ciência ou de registro e vejo se eu tenho alguma nova intimação emitida. Aqui eu retorno ao menu inicial para mostrar para vocês as funcionalidades dos ícones ali contidos. No ícone do bonequinho, eu tenho o meu painel, que é aquela tela inicial que eu mostrei para vocês, onde vai constar o meu acervo, meus agrupadores. Eu posso fazer consulta de processos de terceiros, eu posso consultar a minha pauta, eu posso dar entrada em um novo processo, solicitar habilitação ou verificar o painel antigo. Aqui ao lado do brasão do PJE e do brasão do nosso país, eu tenho o menu. E aí eu destrinchei um pouco o menu para vocês verem quais são as opções desse menu do PJE. Eu tenho a opção de cadastro. Nesse cadastro, eu posso efetuar a alteração cadastral, atualização de cadastro, inserir um assistente de advogado, inserir processos no push ou alteração de senha. Na aba consulta, eu tenho a opção de consulta de processos de terceiro, consulta processual normal, emissão de certidão, perícias e pautas vinculadas. Entrei aqui na consulta processual, basta eu jogar o número do processo e pesquisar, lembrando sempre que eu posso migrar entre o PJE do primeiro e do segundo grau, a depender de onde meu processo esteja localizado naquele momento. Na aba peticionamento, eu posso fazer um peticionamento avulso em um processo, que eu preciso, por exemplo, juntar só um documento, mas não vou me habilitar. Petições pendentes de assinatura, ou seja, petições que eu iniciei o curso igual ao protocolo de uma inicial, mas não cheguei a concluir, então só falta assinar. E solicitação de habilitação. Já na aba processo, eu posso protocolar um novo processo ou um processo não protocolado, que nada mais é do que aquele processo que eu iniciei o cadastro, mas não consegui concluir por algum problema, seja ele sistêmico, seja ele de energia, de internet, enfim. E aqui a gente vai mostrar, gente, como é que faz o peticionamento de uma inicial. Como eu falei para vocês, a funcionalidade é idêntica à funcionalidade do PJE estadual, mas muda o layout. Então, primeiro vou para os dados iniciais, onde eu vou optar qual a minha jurisdição e a minha classe judicial. Em seguida, eu vou para a aba assuntos. Vou buscar o assunto que mais se assemelha ao meu caso, lembrando sempre que eu primeiro tenho que colocar um assunto não complementar, pois eu posso colocar quantos assuntos complementares eu desejar. Depois eu vou pular para a parte da aba das partes, em que o cadastro é feito de forma muito semelhante, onde eu vou optar qual tipo de pessoa, se é física, jurídica, de direito público, de direito privado, se é Ministério Público do Trabalho, se é brasileiro ou não, e vou fazer a consulta de CPF, CNPJ. Em seguida, eu vou preencher os dados, né, necessários à conclusão do cadastro da parte e vou clicar em salvar e em seguida em inserir. Posteriormente, eu vou para a aba de características do processo, onde eu vou fazer o cadastro se há segredo de justiça, se há justiça gratuita, pedido liminar, valor da causa, lembrando sempre que efetuei esta primeira etapa, clico em gravar. Aí pulo para prioridade. Tenho prioridade no processo? Tenho. Escolho qual tipo de prioridade, clico em incluir, para que essas informações sejam salvas. Se eu não efetuar o clique em gravar e incluir, as informações voltam para o status quo
não fica salva a alteração que eu fiz. Em seguida, vou para a aba de anexar petições de documentos, que a gente já tratou há pouco, onde eu posso escolher por colocar a petição no editor de texto ou não, e adicionar os documentos, escolher qual o tipo de documento que eu estou inserindo e, em seguida, gravar. Em seguida, eu vou escolher qual a UF que corre meu processo, o município e a atividade econômica vinculada e clico novamente em gravar. E, por fim, eu vou ter a aba processo, onde eu vou poder fazer a verificação se todos os dados preenchidos estão corretos. É a minha última oportunidade de confirmar se o cadastro daquela ação está adequado, se não tem nenhuma informação incorreta, se eu posso efetivamente protocolar e distribuir essa ação. Se tudo estiver ok, vou clicar em protocolar. Aqui, gente, eu mostro um pouquinho mais para vocês sobre o painel do PJE do TRT, onde eu tenho aqui a opção, assim como eu mostrei lá naquele início, naquela tela mais moderna, eu posso vir pela tela comum do meu painel, e aí eu posso, em processos, eu tenho a opção de novo processo, não protocolado, pesquisado e outras ações. Lembrando que em pesquisar, eu posso pesquisar processos de terceiros ou fazer uma consulta pública. E em outras ações, eu posso efetuar um peticionamento avulso ou solicitar uma habilitação em determinado processo. Na aba Atividades, eu posso assinar um documento pendente ou verificar uma pauta de perícia. Na aba Audiência, eu vou verificar quais são as audiências. Na aba Configurações, eu já falei para vocês que eu vou fazer a configuração dos dados do advogado. Na aba PJE Push, eu vou poder incluir este processo no PJE, no Push, um processo específico no meu Push. E se eu clicar em PJE de segundo, eu vou ter acesso ao PJE da segunda instância, tá? Gente, com isso, eu concluo o curso, tá? E assim, como eu falei anteriormente, eu me coloco inteiramente à disposição de todos vocês para sanear possíveis dúvidas que possam aparecer ao longo do manuseio, né? Porque, como a gente está falando aqui de um curso prático, né? Muitas dúvidas, como eu falei anteriormente, só vão poder ser saneadas por vocês quando vocês manusearem o sistema. Então, eu queria agradecer, né, a presença de todos, dizer que tê-los aqui num sábado, né, pela manhã, com volume de presença tão alto, realmente só mostra o profissional que vocês pretendem ser. Então, assim, continuem buscando conhecimento, seja em atividades práticas, como o caso, seja em cursos de atualização, em cursos de extensão. O caminho para ter sucesso sempre vai ser esse, sempre é o conhecimento. Então, assim, muito obrigado. Mais uma vez, eu me coloco à disposição de vocês. O que vocês precisarem, podem contar comigo. Claro que, assim, eu posso não saber respondê-los de forma imediata a um questionamento, mas eu vou buscar a informação, tá? Então, me coloco à disposição, basta me mandar um direct com a dúvida de vocês, caso alguém aqui tenha ficado tímido, eu vou tentar auxiliá-los no que me for possível, tá? Então, eu agradeço. Peço também que se alguém for me mandar direct, só diga, olha, professora, eu sou aluno que participou do curso do NPJ, para eu saber, né, de qual turma vocês fazem parte, se é uma turma da ESA, se é uma turma desse curso da Federal, tá?
Então, eu agradeço. Eu vou agora pedir para encerrar aqui a gravação e eu me coloco realmente à disposição de vocês para o que for preciso. Eu vou colocar aqui rapidinho meu microfone no mute, mas ainda vou ficar aqui, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode aproveitar o momento para tirar.